Oi, meus lindos, oi, minhas lindas, como vocês estão? Deus abençoe a vida de vocês de forma poderosa, amém? E eu quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, deixe seu like, tá bom? E nos ajude a levar essa mensagem para o máximo de pessoas que a gente conseguir. Hoje eu quero falar com vocês sobre o dom supremo, o dom que cura vidas, o dom que tira pessoas do cativeiro. Se você está passando por um momento difícil, então esse vídeo é para você. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo de número 13, versículo de número 1. E ele diz o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Me chama muita atenção o apóstolo Paulo, porque ele tem uma habilidade na hora de usar as palavras, e ele expõe o extremo de um desejo humano. E ele diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens, ou seja, se ele fosse um poliglota que falasse inglês, francês, alemão, mandarim, português, hebraico, grego, e por mais que essas línguas trouxessem para ele status, reconhecimento, ele precisaria ser um gênio para dominar todas as línguas, todos os alfabetos, todas as gramáticas. Mas se ele não tivesse amor, isso seria considerado como nada, não teria nenhum proveito. Ele usa também o seguinte exemplo: ainda que ele falasse a língua dos anjos, ou seja, ainda que ele pudesse ouvir os anjos conversando, ainda que ele pudesse dar ordem aos anjos, ainda que ele pudesse chamar um dos anjos do céu, se ele não tivesse amor, nada se aproveitaria, não teria nenhuma utilidade. E ele continua a exemplificar o dom supremo, o maior de todos. E ele diz o seguinte: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu nada serei. Eu acho interessante esse versículo, por quê? Porque ele usa o dom da profecia para exemplificar que sem amor isso não seria nada. Porque o dom da profecia é nada mais, nada menos a habilidade ou o dom de prever o futuro. Ou seja, aquela pessoa que consegue olhar para o futuro e dizer quem será eleito em 2022 a presidente da República Federativa do Brasil. Ou seja, essa pessoa poderia usar todo esse dom para ganhar reconhecimento, status, fama, seria reconhecida como a mais sábia do universo. Todas as pessoas, todos os políticos, todos os apostadores viriam até ela porque ela tem o dom de profetizar, ela tem o dom de ver o futuro. Mas sem amor, isso também não teria nenhuma utilidade. E ele dá outro exemplo: ainda que eu conheça todos os mistérios. Nós sabemos que a vida é feita de mistérios, desde as galáxias, as estrelas, e desde mistérios na ciência, mistérios no universo. Ainda que ele soubesse todos os mistérios, nada disso aproveitaria. E ele diz que ainda que ele soubesse todas as ciências, ou seja, ainda que ele fosse a mente de Einstein, de tantos outros, de Isaac Newton, nada disso aproveitaria, porque isso não cura vidas. Sem o amor, nada disso aproveitaria, porque todas
as ciências, todos os mistérios, todos os dons de profecia, sem o amor, não leva ninguém a nada. E ele continua a dizer: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ou seja, como uma pessoa pode dar todos os bens dela para os pobres, dar o seu corpo para ser queimado, mas sem amor? Claro, muitas pessoas dão grandes montantes de dinheiro para instituições de caridade, mas a fim de construir uma imagem social melhor, uma imagem social mais agradável para as pessoas. Ou seja, muitas pessoas fazem questão de postar nas redes sociais que elas estão ajudando a instituição de caridade A, a instituição de caridade B, mas não porque elas se viram na pele daquelas criancinhas ou porque elas se viram numa condição de igualdade, de que poderia ser elas mesmas que estivessem passando por um momento difícil, por um momento que elas necessitassem de estar numa ONG. Não, mas com o intuito de maquiar a imagem delas. E toda a doação, todo o bem, todo o sacrifício que você faz no seu próprio corpo com segundas intenções, sem ser a intenção principal, que é o amor, isso não tem significado. E por que eu disse que o amor ou o dom supremo cura vidas? Porque muitas das vezes nós acreditamos que a punição ou a ameaça vai fazer alguém mudar de ideia, vai impedir alguém de continuar numa vida ruim, vai impedir uma pessoa de não fazer o mal para outra. Mas quando nós olhamos para o exemplo de Deus com os seres humanos, nós vemos que ele usa o amor para atrair os seres humanos a ele. E quem sabe você já ouviu esse versículo da Bíblia ou já leu em algum lugar, que está em João capítulo de número 3, versículo 16, que diz o seguinte: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todas as pessoas que creem em Jesus não morram, não pereçam, não sejam destruídas, mas tenham a vida eterna. Ou seja, o amor de Deus pelos seres humanos foi tão grande que, independente de quem você é, independente de quem eu sou, Deus, ele me ama. E o que faz uma pessoa voltar a respirar, ou o que leva até as pessoas um pouquinho de esperança, um pouquinho de oxigênio para a alma, para elas voltarem a ver, a enxergar a beleza da vida, está contida no amor de Deus. Está contida no fato de que, por mais que você seja excluído pelo seu pai, excluído pela sua mãe, excluído pela sociedade, Deus, ele te ama. Quem sabe você não recebeu um abraço hoje, quem sabe há muito tempo você não recebe um eu te amo do seu pai ou da sua mãe, do seu cônjuge, dos seus filhos, daquelas pessoas que estão à sua volta, mas Deus te ama. E todos os dias Deus demonstra o seu amor para com os humanos, para com aquelas pessoas que, quem sabe, estão a ponto de desistir. E esse é o papel do amor, é curar vidas. Hoje, na sociedade do século 21, nós vemos muitas doenças emocionais, muitas doenças psicológicas. E uma das causas dessas doenças, é a falta de amor. Por quê? Porque quando eu amo meu próximo, eu sou amado, eu sou reconhecido, eu sou curado.
E no século 21, nós vemos o seguinte discurso: eu em primeiro lugar, o meu casamento em primeiro lugar, a minha família em primeiro lugar, os meus projetos em primeiro lugar, os meus sonhos em primeiro lugar, a minha igreja em primeiro lugar, a minha religião em primeiro lugar, o meu posicionamento político em primeiro lugar. Ou seja, eu estou sempre em primeiro lugar. E quando eu me exponho demais e esqueço dos outros, esqueço dos meus próximos, eu não me permito ser curado, eu não me permito ser amado. E quando o ser humano perde esse lado humano, ele passa a ser só mais um ser carregado de ambição, carregado de frustração, carregado de posse, de desejo de poder, de possuir. E quando nós olhamos para a sociedade, nós percebemos que sempre que a sociedade, sempre que a humanidade cresceu, foi quando eles pensaram no todo, foi quando eles pensaram em igualdade. Ou seja, não precisamos de muito conhecimento científico, não precisamos de visões espirituais para compreender que o amor é o que nos faz crescer, que o amor é o que tem mantido os seres humanos até aqui, é que tem permitido a evolução dessa espécie. E hoje nós vemos muitas pessoas morrendo, nós vemos muitas pessoas tirando as suas vidas, porque elas acreditam que são elas sempre em primeiro lugar. E quando as coisas não dão certo, elas acreditam que elas não podem ficar em segundo lugar ou em terceiro, ou que as outras pessoas têm o direito de ser felizes. Elas acreditam que é só elas e ponto final. Ou seja, o dom supremo do amor, ele pode te curar, ele pode me curar a partir do momento que eu olho para as pessoas com igualdade. E muitas das vezes a falta de fazer o bem para o próximo é o que nos faz doente, porque Deus colocou dentro do coração do ser humano esse dom, o dom de amar o próximo, o dom de fazer o bem. E quando eu retenho isso dentro de mim, isso começa a buscar formas de se expressar. E se eu não consigo expressar o amor, expressar empatia, expressar equidade para com o meu próximo, automaticamente eu vou ser uma pessoa carregada de energia, mas que não consigo expressar. Então, que você possa se sentir abraçado e que você possa abraçar, que você possa se sentir amado por Deus e também possa amar outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida de forma poderosa, tá bom? Se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo, deixa o seu like, tá bom? Deixa eu ficar sabendo. Amém?